Olá, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, no seu horário que você vai estar assistindo, acompanhando essa aula aí, que nós estamos aí nesse curso de prevenção à recaída e ao uso de crack. Exatamente. Você que adquiriu este curso aí, parabéns, parabéns por procurar uma melhora de vida. Isso é muito importante. Se não é você o usuário dessa substância química, mas é alguém que você ama, alguém que você gosta, é alguém importante para você, e você está atrás de conhecimento para saber como poder ajudar essa pessoa, como você pode ajudar essa pessoa. Exatamente, e isso é muito importante. Não esqueça, a parte mais importante de todo o movimento para a melhora de uma vida melhor, para quem é usuário, ou para quem é codependente, ou para quem infelizmente está sofrendo com alguém que está no uso compulsivo dessa substância química, você está no lugar certo. É muito importante você aprender que a dependência química ela é tratada pela Organização Mundial de Saúde, já está sendo transmitido há alguns anos que a dependência química ela é uma doença. Ela é progressiva, incurável e até mesmo fatal. Ela atinge, segundo a Organização Mundial da Saúde, duas áreas, sendo ela física e mental. Narcóticos Anônimos também tem falado a respeito dessa questão da dependência química. Dentro do Narcóticos Anônimos, é muito tratado a respeito dessa questão do seguinte ponto. Dependência química é a adicção. A adicção, ela é uma doença também, tratada como uma doença incurável, né? Ela é progressiva, incurável e fatal. Exatamente. A Igreja Universal, ela trata a dependência química como existe cura. O bispo responsável, ao qual não vou estar falando o nome, ele fala a respeito desse procedimento da dependência química, que assim como ele foi curado, outras pessoas também podem ser curadas, e até mesmo escreveu livros a respeito disso. Mas eu não estou aqui para dizer qual é o que é certo e o que é errado, estou aqui para dizer que esses pontos são pontos importantes. Você tem você tem esse momento na sua vida ao qual você pode parar, analisar e observar tudo e tomar a sua própria decisão. O que é certo, o que é correto para você, o que vai ter significado para você, o que vai mudar na sua vida, o que vai te beneficiar, te dando uma vida melhor. Na Bíblia, tem a história de um jovem ao qual ele sofria, né? Depois dos anos foram diagnosticados que essa questão que aquele jovem sofria era epilético. Mas na parte que a Bíblia nos conta, que ele era atormentado por algumas entidades, ou seja, alguns demônios. E o pai desse jovem procurou os discípulos de Jesus Cristo e falou para eles, que o filho dele sofria daquilo e que ele precisava de ajuda. Então, os discípulos de Jesus tentaram expulsar aqueles demônios através de oração, mas não conseguiram. Então, quando esse mesmo homem, o qual procurou os discípulos, procurou Jesus, e chegando até Jesus, ele relata o sofrimento de seu filho e ainda diz que falou para os discípulos de Jesus que o filho dele sofria daquilo. Só que os discípulos não conseguiram. Então Jesus Cristo ele relata, né, fala ali naquele momento, homens de pouca fé. Veja nesse ponto crucial, na parte de dependência química, que nós vamos estar estudando hoje, nós vamos estar analisando alguns pontos, e veja que para o processo de cura
ou processo de tratamento no qual você vai viver um dia de cada, sem o uso compulsivo de qualquer substância química, é importante ter fé. Fé, prática daquilo que acredita, ou daquilo que eu acredito. Então Jesus Cristo ele fala, homens de pouca fé. E Jesus pergunta àquele homem, no livro de Marcos, há quanto tempo o filho dele já sofria daquilo? E o pai relata que desde a infância. Desde a infância, e tinha algumas vezes, preste atenção, que existe uma grande diferença. Aquele jovem, ele não era usuário de substância química. É importante você ter essa noção para que nós possamos entender o porquê de eu trazer, relatar sobre essa história desse jovem da Bíblia, em relação à dependência química. O que isso tem a ver? Você vai entender se você der continuidade, claro. Então, quando aquele homem fala para Jesus que desde a infância, e ele ainda relata que algumas vezes o filho dele é lançado no fogo, outras vezes na água. Veja bem, na dependência química, você vê a pessoa que outrora não era usuário de nenhuma substância química. Vamos fazer umas reflexões. Era um pai cujo chegava em casa do trabalho, dava atenção à esposa, os filhos, aos finais de semana saía com a família. Era uma pessoa bem aconchegada, uma pessoa que realmente todo mundo gostava de estar próximo. De repente aquela pessoa ela começa a usar substância química, o crack. E aí ela começa a se afastar. Ela começa a se distanciar das pessoas, sua família, dos filhos, começa a ignorar os filhos, começa a ignorar a esposa, começa a furtar dentro de casa, começa a não trazer o salário para dentro de casa, começa a parar de ir para o trabalho, começa aos finais de semana que tinha com a família, começa a fazer outras coisas voltada ao uso da substância química. Então, ou seja, essa pessoa ela já começa a ser escravo de uma atitude que ela não tinha antes. Começa a ter umas atitudes que outrora ela não tinha. E essas atitudes são atitudes destrutivas. Elas fazem com que a pessoa se distancie da família, se distancie dos amigos, dos seus ideais, daquilo que dá a sustentabilidade ao chamado família. Então aquela pessoa começa a se destruir. Fisicamente ela vai se destruindo, o seu corpo vai ficando magro. No uso do compulsivo do crack, a pessoa vai começando a ter fraqueza, porque ela não vai se alimentar mais, ela já não vai ter mais aquele apetite para se alimentar, ela vai começar a não ter mais relações com a esposa, vai começar a se distanciar, tanto a relação sexual como conversar, estar próximo, estar bem presente dentro de casa, não vai ter mais tempo para dar atenção aos filhos. Então, ou seja, essa pessoa já começa a ter uma atitude ao qual ela vai estar voltando somente para a substância química. O dia dela vai amanhece com o pensamento direcionado ao uso compulsivo da substância química. E ela vai finalizar aquele dia da mesma forma, pensando somente no uso compulsivo daquela substância química, chamado crack. Então, ou seja, voltando a esse quesito, nós vemos a história daquele jovem, qual ele não usava substância química, mas ele era aprisionado por aqueles demônios que ele fazia coisas que não era de sua natureza. Ele tinha atitudes que outrora não fazia parte do seu dia a dia. Aquelas atitudes de ele estar se lançando ao fogo, de se lançar à água, atitudes de se distanciar das pessoas importantes. Então todas aquelas atitudes não vinham especificamente da atitude daquela pessoa, daquele jovem, mas sim daquilo que o aprisionava, que em questão ali eram os demônios. E no uso compulsivo do crack, a pessoa se aprisiona, ela se torna escrava. Então tudo que ela vai começar a fazer, aquela pessoa que era outrora honesta, chegava em casa, se ela encontrasse 50 reais na rua, ela chegava em casa e falava: esposa, filhos, eu acabei de encontrar 50 reais,
alguém deve ter perdido, então vamos manter aqui para ver, né, se aparece o dono. Caso não aparecer, a gente vai comprar alguma coisa para nós. Ok? Quando ela começa a estar no uso da substância química, ela não precisa encontrar o dinheiro. Ela começa a furtar de dentro de casa. Muitos casos, pessoas furtam televisão, fogão, liquidificador, tudo que tiver à disposição, com facilidade. A televisão foi comprada por 3 mil reais, um exemplo. 3 mil reais foi comprada a televisão. 100 reais vai ficar lá na boca. Ou vai ser vendido por 100 reais. Lembro de episódios meu que eu pegava quando eu estava no uso compulsivo e eu tinha aquele, entre aspas, oportunidade. Eu pegava o celular, já peguei alguns celulares da minha mãe, celular que custava 600, 700 reais, deixava por 50 reais. Algumas vezes eu deixava empenhorado e outras vezes até que chegou um ponto que eu não consegui deixar empenhorado, mas sim fiz a troca. Um celular que eu comprei, meu primeiro celular que eu comprei na loja, custava 400 e poucos, por 100 reais. Eu troquei por 100 reais em droga, ou seja, o crack. Então, ou seja, essas atitudes são atitudes que vai sendo moldada devido ao consumo descontrolado dessa substância química. Então, ou seja, tudo vai ser voltado a essa substância química. 10 reais que é para comprar um alimento, para forrar a barriga, não vai ter utilidade. Por quê? Ao invés de ir à lanchonete, vai na biqueira. Esses comportamentos são direcionados para uma pessoa que começa a perder todo o equilíbrio da sua existência. Ela começa a ter a sua vida entregue ao uso compulsivo dessa substância química, ou seja, a inabilidade começa a surgir. Ela começa a perder o controle. Ou seja, o eu dessa pessoa se torna escravo. Ela é comandado por aquilo que se diz vício. Vai lá e compra. Só mais uma. E essas atitudes provenientes da pessoa dependente químico. Aí você pega aquele jovem, cujo, o que ele fazia? Tu acha que aquele jovem queria se lançar no fogo? De consciência limpa. Ele queria se lançar ao fogo? Não. Mas fazia porque ele era escravo dos demônios. E quando uma pessoa ela se torna dependente químico, quantas e quantas foram as vezes que eu não quis pegar dinheiro da minha mãe. Mas era como se eu estivesse aprisionado, acorrentado pelo vício, de uma forma que eu não conseguia, por mais que eu sabendo que aquilo era errado, sabendo que eu iria machucar a minha mãe, não por causa do dinheiro, mas por causa da atitude. Mesmo sabendo de tudo isso, ainda assim fazia, porque era como se fosse uma força maior me dominando, fazendo com que eu fosse lá. E aí você olha para a pessoa que é dependente químico, que é usuário da substância química chamada crack. Aí você vê as atitudes que essa pessoa começou a ter. Essa pessoa já começou a furtar. Você já tem medo de deixar seu celular na mão dessa pessoa. Você tem medo de deixar o dinheiro perto dessa pessoa. Você tem medo de deixar a casa sobre a responsabilidade dessa pessoa. Por quê? Porque as atitudes dessa pessoa começam a moldar. E a desconfiança começa a surgir. E isso vai surgindo e vai crescendo dentro do relacionamento. E vai fazendo com que você comece a ter atitudes. E essas atitudes, em parte, é importante. Algumas atitudes são importantes, outras não. Algumas fazem com que essa pessoa chegue a ter uma responsabilidade de olhar aquilo que está prejudicando o relacionamento e tentar moldar. E outras vão simplesmente afastar cada vez mais essa pessoa. Nesses pontos você vai ter que analisar como ajudar essa pessoa. Aí Jesus Cristo, ele nos ensina
algo muito importante. Quando aquele homem, né, relata tudo aquilo a Jesus, Jesus Cristo expulsa aquele legião de demônios. Depois que ele está caminhando, já está mais distante, aí seus discípulos chegam a ele e perguntam: por que nós não conseguimos? Por que nós não conseguimos? Quantas e quantas foram as vezes que talvez você deve ter feito essa pergunta: por que eu não consigo ajudar essa pessoa? Ou por que eu não consigo parar? Aí Jesus Cristo ele pega e diz: certas castas, ou seja, certos demônios, né, eles precisam, né, sentir o poder do jejum e oração. Aí você pega e para e diz: peraí, Rafael, mas então quer dizer que agora eu vou ter que jejuar e orar? Não, calma, que não é assim. Quando ele fala a parte do jejum, transmitindo aqui para a parte da dependência química, chama-se sacrifício. E o que é o sacrifício? Por exemplo, você vai numa igreja, você vai buscar ajuda espiritual. Então você vai para a igreja e busca ajuda espiritual. Ajuda espiritual. Agora você precisa ir aonde? Você precisa de um grupo de apoio. Ah, mas eu não tenho esse costume. É isso que chama-se sacrifício. Então você começa a buscar um grupo de apoio. Você é codependente, então, amor exigente, Al-Anon, Aranó e tantos outros que existem. Você vai buscar um grupo de apoio. Ah, mas na minha cidade não tem. Busca online. Tem. Tem o site, tem as reuniões online, tem. Então não tem desculpa. Ah, mas na minha cidade não tem internet. Se não tem internet, tá? Como é que você está assistindo? Ah, eu baixei. Então beleza, se você baixou, agora preste atenção. Aonde você baixou, você vai lá, tá? Onde você conseguiu baixar. Aí você também entra no site, pede o material, o site do grupo que você achar melhor. Pede um material, eles mandam o material para você, tá? Alguns vão vender e tal, não sei, você se vê. Aí você pega e começa a estudar e monta o seu grupo de apoio dentro da sua cidade. Ajude as outras pessoas que também estão sofrendo nessa enfermidade, nessa doença ou nesse mal que tanto está assolando a vida de muitas pessoas. Ok. Rafael, eu não quero montar um grupo. Beleza, não precisa montar um grupo. Você não é obrigado. Mas veja o que vai funcionar para você. Rafael, beleza. Tendo isso, aí você vai verificar a situação do seu ente querido. Se no teu caso, você é simplesmente a codependente. Teu ente querido está no uso compulsivo de uma forma descontrolada. Aí agora vem a intervenção, que é a internação involuntária. Você vai buscar um captador, tá? Nós vamos falar isso mais lá à frente. Vai buscar um captador para te conduzir para uma clínica de reabilitação. Se você não tiver condições de pagar, você vai buscar o CAPS, você vai ao órgão público, que é o CAPS, você vai entrar lá e vai falar a tua situação, e vai ser acompanhado pelos profissionais, e lá também tem um grupo, que é a pessoa que é o dependente, ela poderá participar. Então, ou seja, não tem desculpa. O que tem é o que está faltando é você sair da sua zona destrutiva. Não é zona de conforto. Não é. É zona destrutiva. Zona de conforto é quando você se assenta num lugar e você está confortável. E você se sente bem. Isso é zona de conforto. Agora, zona destrutiva é aquela que você está e está te machucando, está te destruindo, está acabando com a tua vida, acabando com a tua família. Essa é a zona destrutiva. Então você sai dessa zona destrutiva e começa a buscar a zona confortável. Esse é o sacrifício. Agora você está ali. É o teu jejum. Você acredita em Deus. Você tem esse apego ao Senhor Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Busca uma igreja. Se você não faz parte, comece a fazer parte. Funciona para você? Continue. Não está funcionando? Busque outra. Até você encontrar aquela que você se encaixa. Está lá
Você está construindo uma fortaleza espiritual. Aí vem a parte oração. Quando ele fala oração, o que eu estou fazendo aqui é uma oratória. Estou falando com você. Você não estou tendo seu retorno, porque é uma gravação. Mas se estivéssemos cara a cara, seria um momento que eu estaria falando com você e você falando comigo. Então, ou seja, estaria apresentando algumas ferramentas e você também poderia compartilhar outras ferramentas. Então, ou seja, oração. É você agora buscar uma ajuda psicológica, você buscar um profissional da área, tá? Ah, mas eu estou indo para a igreja, eu não preciso. Claro que precisa. Claro que precisa, porque você vai entrar agora na área física ou na área mental. E para a área mental você vai precisar ou psiquiatra ou psicólogo, dependendo da situação, ambos. E aí, encontrou esses profissionais, eles vão fazer o acompanhamento, eles vão dizer qual o momento de você parar, qual o momento que você, o que você tem que continuar fazendo e tal. Então, ou seja, a parte mental, você vai trabalhar essa área. E a parte física você pode buscar, não sei se for na questão da alimentação, você vai procurar o profissional responsável da área que está precisando. Tá? Então, ou seja, você vai buscar. Aí é o que vai entrar as três partes. Aí você vai trabalhar as três partes. Físico, mental e espiritual. Você é o codependente, mas a pessoa é o dependente químico. Preste atenção. Aquele jovem era o jovem que estava sendo perturbado pelos demônios. Mas quem buscou ajuda não foi o jovem, foi o pai do jovem. Foi o pai do jovem. Veja a diferença. Aquele jovem ele foi consumido retoricamente, ou seja, ele foi preenchido por uma casta de demônios. Algo espiritual que você e eu não conseguimos ver. Então, ou seja, ele foi dominado. A pessoa que você ama, e isso você sendo codependente, a pessoa que você ama, ela não foi preenchida. Ela preencheu. Não entendeu? Eu vou explicar. A substância química, ela não sai, ela não tem a capacidade de sair do local que está para o cérebro da pessoa. A não ser se a pessoa for lá com as suas mãos ou com um membro do seu corpo, pegar e fazer o uso daquela substância química, e aí sim, ela vai fazer o restante do trabalho. Mas ela não entrará no corpo dessa pessoa simplesmente. Por exemplo, esse microfone que está na minha mão. Se eu colocar ele ali embaixo, ele não vai dar um salto de lá para a minha mão. Eu tenho que ir lá e pegá-lo. Igualmente esse copo que está para cá. Deixa eu virar a câmera aqui para você ver. Ó o copo. Aí eu vou pegar ele agora. E agora você está vendo ele melhor. Ou seja, ele não vai sair de lá. Vem, não vai sair. Por que ele não vai sair de lá? Porque ele não tem essa capacidade. Agora os demônios é diferente. Aqueles demônios as quais perseguiu aquele jovem, ele saiu. Então, ou seja, o que você tem que fazer é mudar a tua forma de pensar, ter uma mente aberta. Não importa a religião que você segue. O que importa é se a força que você acredita, a força maior, o poder superior que você acredita, realmente ele é bondoso, cuidadoso e amoroso para com você. Se ele cuida de você, se ele é benéfico na sua vida, então se abrace a ele nessa batalha e corra atrás daquilo que ele vai abrir o caminho e você tem que fazer. Quando Jesus Cristo diz: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados e eu vos aliviarei,
Quando ele fala isso, ele não está dizendo, ei, você está aí, eu vou até você. Não, ele está dizendo, vem, vem. Ou seja, sai da tua zona destrutiva e vem. E vem em busca da zona confortável, da zona construtiva, daquilo que vai te levar. Então a dependência química, ela não é meramente uma falta de caráter. A dependência química não é meramente uma falta de vergonha. A dependência química é algo muito sério a ser tratado. Então, quando eu trazendo aqui para você, no ponto para você entender, da mesma forma como eu entendi, quando me foi apresentado, não estou trazendo os termos técnicos utilizados da melhor... Não, é a simplicidade, porque foi assim que eu aprendi. Para me compreender melhor, quando a pessoa parou de falar para mim os termos técnicos, que eu não tinha o conhecimento, não tinha termos técnicos. A dicção, que era para mim a dicção? A dicção para mim era uma coisa de outro mundo, de outro universo. Mas quando a pessoa começou a mostrar para mim que a pessoa se tornando escravo daquela substância química, ou de outras coisas como do sexo, né, da pornografia, dos jogos e tal, é uma pessoa adicta. Ou seja, ela se tornou escrava. E ela me mostrou esses pontos aí, eu comecei a entender que um adicto não é meramente uma pessoa voltada ao uso compulsivo da substância química. Um adicto é uma pessoa que é escrava. Então, se eu fosse colocar pelos olhos naturais, aquele jovem era um adicto, porque ele era escravo. Escravo de uma espécie de demônios, as quais o perseguia e o atormentava ele de uma forma que ele queria, ele se jogava, não ele queria, ele se jogava no fogo, se jogava na água, ou seja, ele queria de qualquer forma destruir aquilo que lhe atormentava. Então, olhando para esses pontos, nós vamos observando que dar os passos seguintes não é fácil. Não é fácil. Então, ser um dependente químico é ser dependente de alguma substância química. Agora, ser adicto é ser escravo. Então, quando essa pessoa, cujo está no uso compulsivo dessa substância química chamada crack, ao qual ela vem, né, do mesmo material da cocaína, portanto, ela tem uma potência muito maior de tornar a pessoa viciada do que a cocaína, que é muito fácil para qualquer pessoa que nunca usou, nunca se viu usando, nunca nem experimentou, dizer: isso é falta de vergonha, isso é falta de carinho, não tem o que fazer. Mas não é. Quando a pessoa entra no uso dessa substância química, não é fácil parar. Não é fácil. Então, quando aquele jovem estava diante daquela situação, veja que o pai dele buscou ajuda. E você, codependente, está buscando ajuda. Você está buscando recursos para ajudar a quem você ama. Tenha fé. A fé, ela é muito importante para que você possa dar os passos seguintes. Tem pessoas que, infelizmente, elas só vão parar de usar drogas no dia que falecer. Assim já foi muitas pessoas e, infelizmente, muitas pessoas vão ser assim. Mas isso não significa que é você ou quem você ama. Não. A minha mãe, ela tem um papel muito importante na minha trajetória de vida, porque a minha mãe, como esse pai, ela buscou ajuda. Quando eu fui ter o conhecimento sobre internação, sobre clínicas de reabilitação, foi a minha mãe que trouxe até mim esse conhecimento. A minha mãe buscou ajuda. Ela buscou ajuda profissional, espiritual. Olha só. Então isso é muito importante, porque quando você traça esse caminho, agora lembre-se disso. O apóstolo Paulo descreve em 1 Coríntios capítulo 13 sobre o amor.
Na parte que muito cabe é essa parte bem aqui. O amor tudo sofre, tudo suporta. O amor. Salomão, ele descreve também uma coisa muito interessante. Há tempo para todo propósito abaixo do céu e em cima da terra. Há tempo. Há tempo de plantar e de colher. Há tempo de guerra e tempo de paz. Nesse momento você está vivendo a guerra. Então agora você vai ter que correr atrás do tempo de paz. O tempo de paz é muito crucial na sua vida. Então você buscar isso, você correr atrás disso, é a parte mais difícil. Porque você vai ter que sair dessa zona destrutiva. Dessa mesma zona que te abraçou. Essa zona que está te sugando, te destruindo, fazendo com que você não tenha força, que você não tenha ânimo, que você não veja a esperança, que você não nem sinta a fé, que nada vai mudar. Você tem que sair dessa zona. E você saindo dessa zona, você vai dar os passos seguintes. Lembra daquela mulher? Se você não lembra, tem uma mulher na Bíblia que nos conta a Bíblia, que há mais de 12 anos ela sofria de um fluxo. Sangramento que não parava. Aquela mulher não tinha relações com ninguém. Aquela mulher ela não tinha nada. Porque ela perdeu tudo. Tudo. Menos a fé. Aquela mulher, quando ela ouviu falar sobre Jesus Cristo, que estava aonde ele passava, mortos eram ressuscitados, paralíticos andavam, cegos enxergavam, surdos ouviam, mudos falavam, e aquela coisa toda, e as pessoas sendo beneficiadas com sua maravilha, aquela mulher foi atrás. Há mais de 12 anos, aquela mulher já tinha ido em médicos e outros, e nada. Há mais de 12 anos aquela mulher sofria. Mas ela não desistiu. Então não desista hoje. Ah, mas já tem 20 anos que fulano está no uso compulsivo da substância química. Ei, para. Volta um pouco aí. 20 anos. O que você já mudou de lá para cá? Para melhor, claro. De lá para cá. Conseguiu enxergar alguma mudança na pessoa? Não, nenhuma mudança, nadinha. Dá uma respirada. E olha aí de novo. E olha de novo. Conseguiu? Enxergou? A mudança ela não ocorre da noite para o dia. Não em todas as pessoas. Alguns entram na igreja e o pastor ora lá para a pessoa e pum, já é curado, no outro dia já está bem, no outro dia já está melhor ainda e assim vai indo. Calma. Nem todo mundo é igual. Nem todo paralítico vai se dar um salto pulando e correndo. Não. Alguns vão ser devagar. Vão precisar de fisioterapia, acompanhamento psicológico. Nem todo mundo é igual. O que serviu para mim não significa que vai servir para você ou para a pessoa que você ama. Não, é devagar, calma, relaxa. Tente encontrar a sua porta. O caminho você já encontrou. Agora encontra a sua porta. Qual é a sua porta? Qual é a sua porta? Cada um tem uma história, cada um tem uma vida, cada um é único. No palco da existência dessa vida, cada um é único. Você é insubstituível, a pessoa que você ama é insubstituível. Como ser humano, sim. Como profissional, não. Mas como ser humano, sim. É insubstituível. Então pare um pouco, dá uma freada. Dependência química não é frescura. Quem já disse isso, quem ousar dizer isso perto de você, ouça, mas não leve para o seu coração. Porque nem todo mundo é igual. Nem todo mundo é igual. Eu usava crack.
A minha vida era controlada pelo uso, eu vivia para usar e usava para viver, era assim que eu vivia, minha vida era um inferno, minha mãe sofria, minhas irmãs sofriam, toda a minha família sofria. Eu, todos os dias eu me empenhava em querer usar mais e mais. E a minha mãe buscando, orando, jejuando, buscando ajuda na igreja, profissionais. Chegava, conversava comigo, ia moldando comportamentos que ela tinha desesperados antes. Ela começou a trabalhar isso nela, começou a mudar, a trazer uma nova realidade para mim. E eu comecei a observar a mudança dela, até tanto que quando ela falou para mim pela terceira vez, e todas, terceira vez não, perdão, algumas vezes, e todas as vezes ela falava de uma forma diferente, cada vez melhorando sobre a questão de uma clínica de reabilitação para mim poder ir, até que chegou um ponto que eu falei, eu vou. E fui. E fiquei lá um ano dentro de uma clínica de reabilitação. Mas tudo isso foi moldando aos poucos as atitudes que ela tinha, agressiva, no começo, desesperado, que ela via o filho amado, o filho que ela tanto ama, no uso compulsivo da substância química, e de repente está ali se destruindo, e notícias de pessoas sendo mortas, pessoas sendo presas, e pessoas... nossa, acontecendo cada tragédia, e aí a qualquer momento poderia chegar a notícia que o filho dela havia sido morto. Não é fácil ter paciência, não é fácil ter amor, não é fácil ter perseverança, não é fácil ter fé. Claro que não, ainda mais que você olha agora para aquela pessoa que você ama, está lá no uso compulsivo da substância química, saiu de casa ontem, falou que nunca mais ia usar e hoje está usando de novo. Aí você começa a desacreditar, você já começa a olhar e dizer, poxa, Deus não existe, ou Deus, por que isso? Ah não, só a morte, ah isso ou aquilo. Não, não é assim, calma. Calma. Aquela mulher tinha tudo para desistir. Tinha tudo para desistir há mais de 12 anos, sofrendo daquela enfermidade. Os médicos desacreditaram ela, falaram que não tinha solução. E quando ela ouve falar sobre Jesus Cristo, aí vem um grande obstáculo. Ela encontrou o caminho, mas a porta estava fechada. Ela encontrou o caminho, mas a porta estava fechada. Uma grande multidão cercando Jesus Cristo. E ela disse consigo mesma, se eu tocar simplesmente na orla da veste daquele homem, serei curada. Ou seja, ainda tinha fé dentro daquela mulher. Ela não tinha desistido. E as pessoas empurrando ela para lá, empurrando para cá, e dizendo, tu não vai conseguir. E ela, opa, e indo caminhando, até chegar. E quando chegou, ela não se acanhou. Ela tocou nas vestes de Jesus Cristo. E quando ela tocou nas vestes de Jesus Cristo, logo ela foi curada. E o mais impactante ainda é que no meio da multidão, muitas pessoas ali em volta, Jesus Cristo para. Quem me tocou? Parece até brincadeira, parece até ser um absurdo falar uma coisa dessa no meio de uma multidão ali. É como se um pingo d'água no meio de um copo dissesse, quem me tocou? Onde os seus discípulos dizem, mestre, olha a multidão que te cerca. Isso pergunta quem te tocou. Não, mas alguém me tocou diferente. Alguém me tocou de uma forma diferente. Imagina agora nesse exato momento aquela mulher com a voz embargada. Talvez uma sensação de medo, talvez, por pensar que aquele homem sentiu que saiu o poder dele e iria machucá-la. Porque ela já estava machucada, estava ferida. E quando ela diz, fui eu, mestre, eu te toquei. E ele diz, a tua fé te salvou. A tua fé te curou. O que Jesus Cristo está dizendo para você e para mim é, continue.
Não importa a multidão que te cerca, te impedindo de chegar na tua porta, no teu destino. Não importa. Quantas e quantas foram as vezes eu comprava a substância química, a droga, colocava em cima da cama, já ia ajeitar, preparar para me usar, dobrava meu joelho e falava: Senhor, me ajuda, Pai, me ajuda, Deus. Eu já estou cansado de ser escravo disso. Orava e depois ia lá e usava. Parecia ser um absurdo. Muitos vão dizer, pode até dizer, mas isso é um absurdo. Ia lá, orava e depois, não tem validade, ei. Tudo tem um tempo. Eu fazia, orava, conversava com ele, apresentava minha dor, meu sofrimento, minha angústia, a minha incapacidade de tomar uma decisão, a minha incapacidade de moldar a minha atitude. Eu apresentava a ele. E aos poucos, aquilo foi aumentando. E aos poucos aquilo foi crescendo. E aos poucos, com a ajuda da minha mãe, a mobilização da minha família, o Senhor disse: agora sim, essa é a porta. Pode abrir e entrar. Essa é a porta, pode abrir e entrar. Quando ele diz lá no livro de Mateus, capítulo 7, sobre a oração, aquele que bater e abrir-se-vos-á. É isso, persista. Mas eu já estou cansado. Tá cansado de quê? Tá cansado de quê? Cansado de ser desvalorizado. Ei, preste atenção. Tem 1 bilhão de pessoas que estão olhando para você. Não, vou colocar a totalidade de pessoas que existem na face da Terra. Segundo o IBGE, são 7,7 bilhões de seres humanos na face da Terra. Essas são a quantidade de pessoas que estão aí. Vamos supor que todas essas pessoas estão dizendo para você: tu não vai conseguir, tu nunca vai ser nada. Agora olha para o céu. Além das nuvens, muito além dos astros, muito além de tudo aquilo que existe, que você consiga, que toda satélite, toda câmera, tudo aquilo consiga se aproximar. Existe um Deus, num reino, com um número incontável, dizendo: tu vai conseguir. Não desista, tu vai conseguir. Hoje, ao saber que a minha mãe dorme melhor, hoje, de poder estar aqui compartilhando com você, hoje, de poder deitar tranquilamente, dormir, isso é muito importante para mim. É muito significativo. Mas tudo isso tem um passado. Um passado que não será apagado, a não ser se eu sofrer de amnésia ou de Alzheimer. Mas um passado que não vai ser apagado. As pessoas que eu machuquei, as pessoas que eu, com as minhas atitudes, com os meus comportamentos, que eu machuquei. Não tem como apagar. Então você está machucado. Você está sentindo essa dor. Então não tem como eu dizer para você: esquece essa dor. Não. Pega essa dor que está te machucando, está te corroendo, e alimente pelo aquilo que você quer sentir. A alegria, o alívio. Aí você vai entender quando Jesus Cristo disse: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai de mim, porque o meu jugo é leve. Aí você vai entender. Então não desista. Persista. Se preciso for,
Mude a forma como você está agindo. Mas não desista. Não desista. Então, dependência química não é frescura. Quando você olha para um dependente, você começa a imaginar agora. Começa a imaginar a dor que essa pessoa está sentindo, o sofrimento que ela está passando, a família, o desespero que essa família está tendo. E ainda mais quando a pessoa vai para a rua. Quando ela vai morar na rua. Quando ela se torna morador de rua. E todos os dias aquela pessoa está lá, sem uma cama para se deitar, sem saber se vai poder se alimentar. Começa a imaginar. Aí você começa a sentir a dor. Não sentir a dor dessa pessoa, mas imaginar mais ou menos a dor dessa pessoa. Aquele pai estava desesperado. Aquele pai, ele estava agoniado com aquilo que estava acontecendo com seu filho. Mas ele não desistiu. Ele não desistiu. Ele tentou, só para você ter uma ideia, que quando ele chega aos discípulos e diz a situação aos discípulos, e os discípulos não conseguem, e ele ainda vai até Jesus Cristo, significa que, pare um pouco, será que aquele pai não tinha tentado antes com outras pessoas? Será que ele não já tinha buscado ajuda antes? E se sim, por que ele não desistiu? Porque só alcança quem persiste. Se você desistir agora, talvez você está desistindo de alguém que poderá trazer muita felicidade. Não que essa pessoa seja a fonte da felicidade, mas muita felicidade pelo aquilo que você conquistou, pela luta que você teve, que você obteve. Isso é muito importante. Não desista. Mas se você quer desistir, a decisão é sua, não minha. Eu sou a prova viva que a persistência da minha mãe, das minhas irmãs, do meu pai, da minha família, eu sou prova viva. Tá? Que vale a pena. Minha mãe não desistiu. Muitos disseram, desiste. Desiste. Ela, não, desistir. É meu filho. É meu filho. Não desistiu. Hoje estou aqui. Eu poderia não estar. E talvez você nem saberia que eu existo. Então não desista. Eu posso não saber quem você é. Posso não saber quem é a sua família ou a pessoa que você ama que está passando por essa dificuldade. Mas Deus sabe. Então não desista. Insista. Persista. Ah, Rafa, mas não sei o que, a pessoa não muda. Davi. Conhece um pouco da história de Davi? Quem era Davi? Davi cometia tantos erros. Quem era Jacó? Tantos erros que Jacó cometeu. Para! Nós nascemos, existimos. E quanto os erros que cometemos, não significa o fim. Não. Não significa. Então pare com isso. Pare de achar que você não vai conseguir. Comece a moldar esse teu pensamento. Comece a se ver numa posição de pessoa vencedora. Porque o maior obstáculo da existência você já superou. Quando você não tinha olho, você não tinha perna, você não tinha braço, você não tinha um cérebro para pensar, você não tinha nada, você era sozinho, você não tinha ninguém para te guiar, você só tinha seu instinto. Você era simplesmente uma bolha entre outras milhões. E sabe o que você fez? Você venceu. Você venceu. Você está no palco da existência, você está no palco da vida, você está aqui. Então, ou fique se lamentando, sendo ingrato consigo mesmo, ou comece a agradecer a si próprio, a Deus,
a quem você acredita como força maior. E seja sempre melhor por você, não por mim, mas por você. Todos os dias é importante. Se olhe diante do espelho da vida e comece a se elogiar. Comece a se parabenizar pelas conquistas que você já teve. Quando eu conseguia ficar 2 dias sem o uso, quando eu conseguia ficar um dia sem o uso, ou umas 2, 3 horas sem o uso, eu ia lá e me parabenizava. Eu comecei a me parabenizar. Parabéns, Rafael, por ter conseguido ficar 2 horas sem usar, 1 hora sem usar, meia hora sem usar. Obrigado, Rafael. Eu me agradecia. E hoje já tem alguns anos que eu não uso, graças ao poder superior que eu acredito, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito, a minha mãe, a mim, ao meu pai, minha esposa e minha família. Começa a se agradecer. Mas isso é ser orgulhoso. Exploda-se. Seja orgulhoso ou orgulhosa. Para que existe o orgulho se você não pode usufruí-lo? Orgulho no sentido que você pode olhar e se orgulhar. Sentir aquele prazer de felicidade, de saber que você fez algo benéfico para si próprio. É isso que é a importância. Então, quando você olha dependência química, o que é dependência química? É uma pessoa que é dependente de alguma substância química, mas aí entra a adicção. O que é um adicto? O adicto é um homem ou uma mulher cujo perderam o controle da sua existência, ou seja, vive para o uso, usam para viver, tanto uma substância química, ou nos jogos, ou seja, o que for, que se tornou incontrolável. Então pare e analise e observe que nem sempre é como eu quero, como você quer. Existe um propósito, você está num caminho, você precisa encontrar a porta, porque nessa porta está a sua zona de conforto. Qual é a sua zona de conforto? É onde você vai se sentir confortável, não a zona destrutiva. Mas as pessoas falam que nós temos que sair da zona de conforto. Que zona de conforto? Você tem que encontrar a sua zona de conforto. Pelo menos eu penso assim. Por exemplo, se eu vou deitar numa cama, a cama é dura, beça, e se para mim é zona de conforto, não, isso é uma zona destrutiva, tá me machucando, tá doendo, tá me machucando, destruindo. Então, para mim não é. Agora, eu deito numa cama, é aconchegante o colchão, travesseiro aconchegante, a pessoa que está comigo também é confortável, é a zona de conforto. Assim penso eu. Então, lute pelo aquilo que você quer, batalhe. Insista, persista, mas não desista. Forte abraço, espere as próximas aulas aí e assista. Não por mim, mas se você quiser parar, pare de uma vez. Deus abençoe sua vida de uma forma extraordinária. Na próxima aula, agora nós vamos falar sobre a importância da oração. Isso mesmo, a importância da oração. Não esqueça disso. Tchau, tchau.